inspirador capítulo 5 da carta aos Gálatas, nos versículos 16 a 18, encontramos preciosas palavras que nos guiam em nossa jornada espiritual. Paulo nos convida a refletir sobre a dualidade que existe entre a carne e o espírito, uma luta constante que ecoa em nossas vidas. Imagine por um momento andar no caminho do espírito, uma jornada iluminada que nos afasta das garras da concupiscência carnal. Essa é a promessa que se revela nos versículos citados, uma orientação para que possamos resistir aos desejos carnais que, por vezes, tentam desviar nosso caminho. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. A contraposição entre carne e espírito é clara, delineando um campo de batalha espiritual onde as forças se chocam. Paulo nos alerta para não sucumbirmos às inclinações da carne, pois ela se opõe ao espírito e vice-versa. Um embate que transcende o físico, moldando nossas escolhas e ações. A revelação mais poderosa se encontra na libertação pela orientação do Espírito Santo. Quando permitimos que o Espírito nos guie, somos emancipados das amarras da lei. É uma transformação interna que nos eleva acima das restrições legais, pois a verdadeira liberdade está em ser conduzido pelo divino. Ao mergulharmos nesses versículos, é crucial compreender que nem todas as ações humanas são resultantes de influências demoníacas. Algumas, como a clara admoestação bíblica nos recorda, emanam da natureza humana. A palavra nos assegura que não é necessário um demônio para sucumbir a tentações, pois a semente do desejo pecaminoso está intrínseca à nossa carne. A sabedoria divina nos revela que a inclinação para a imoralidade não requer a intervenção direta de espíritos malignos. Está entranhada em nossa própria natureza, no próprio DNA da carne. É um chamado à reflexão profunda sobre as batalhas internas que travamos diariamente. Ao examinarmos as páginas do capítulo 5 de Gálatas, especificamente nos versículos 19 a 21, descortinamos uma lista explícita das obras da carne. Elas se manifestam em várias formas, desde adultério e fornicação até idolatria e invejas. Um catálogo impressionante que revela as muitas faces da nossa natureza caída, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A narrativa bíblica nos conduz a uma compreensão clara dessas obras da carne, uma revelação que transcende as eras. As ações que emergem desses desejos carnais são como sombras que obscurecem a luz do reino de Deus. Paulo, com sabedoria inspirada, nos alerta sobre as consequências eternas daqueles que se entregam a tais práticas. Em um mundo permeado pela sensualidade e pelo culto ao livre-arbítrio, somos desafiados a discernir entre o que é popular e o que é aceitável aos olhos do Senhor. A cultura contemporânea muitas vezes nos instiga a seguir qualquer caminho que nos pareça bom aos olhos humanos, mas devemos lembrar que nem tudo que é considerado bom é necessariamente aprovado pelo Altíssimo. Gálatas 5, um capítulo que ressoa como um alerta compassivo, nos adverte sobre a constante batalha que enfrentamos entre ceder às inclinações terrenas e abraçar os elevados propósitos espirituais. Imagine isso como uma dança intrínseca entre o que nosso corpo deseja e o que nosso espírito nascido de novo anseia. Há um conflito inerente, uma tensão entre você e eu, e esse embate se dá na arena da carne. Embora tenhamos experimentado o renascimento espiritual, nossa morada ainda é este corpo terreno.
O dilema é claro: ser nascido de novo não nos isenta das tentações da carne. Somos desafiados diariamente por desejos que muitas vezes colidem com a vontade do Espírito Santo. Aqui está a verdade profunda. Dentro de nós, uma guerra é travada incessantemente entre a carne e o Espírito. O Espírito, renovado em sua essência, anseia por agradar a Deus e busca comunhão com o Senhor. Ao mesmo tempo, a carne, com suas obras evidenciadas em Gálatas 5, instiga desejos que se opõem aos anseios do Espírito. Por isso, somos exortados nas Escrituras a abandonar o homem velho e vestir o novo. Essa transição não é apenas simbólica. É uma chamada para a ação, uma guerra interior que demanda escolhas conscientes. A orientação bíblica nos instrui a seguir o Espírito, cientes de que essa batalha não é apenas um mero conceito teológico, mas uma realidade viva dentro de cada um de nós. Portanto, nos versículos 16 a 18, Paulo nos recorda: ande pelo Espírito e não satisfaça os desejos da carne. Esta não é uma sugestão vaga, mas um apelo urgente a adotar a postura do novo homem guiado pelo Espírito, liberado das amarras da lei. Paulo agora nos transporta para o epicentro de um conflito que ecoa no âmago de cada seguidor de Cristo. Um conflito que transcende os limites físicos e adentra os recônditos do coração e da mente, onde a carne e o espírito travam uma batalha épica. A dualidade é notória. Nossa carne anseia por uma direção, enquanto o espírito, nascido do divino, almeja algo completamente diferente. Este é o paradoxo da nova criação, um embate interior que nasce no momento em que o espírito dá à luz um novo homem. Aqueles que ainda não experimentaram esse conflito são aqueles que vivem na carne, sem a tensão entre os desejos da carne e do espírito. A chave para transcender esse impasse é, nas palavras de Paulo, andar no Espírito. Contudo, é crucial compreender que essa jornada nem sempre é desprovida de desafios. Muitas vezes é uma batalha feroz, uma guerra que se desenrola no interior do cristão. A carne e o espírito, como adversários naturais, estão em constante oposição, revelando-se como polos opostos, incapazes de coexistir em harmonia. Essa luta, conforme Paulo destaca, não é apenas uma abstração teológica, mas uma guerra visceral que ocorre dentro de cada um de nós. A tensão entre a carne e o espírito é palpável, evidenciando que o caminho de andar no espírito demanda esforço, determinação e uma entrega constante ao divino. Em um dos episódios mais marcantes da história bíblica, Davi, um homem segundo o coração de Deus, não estava imune às batalhas da carne. Quando cometeu adultério com Batseba, não estava possuído por demônios, estava como qualquer um de nós, agindo sob a influência de seus desejos humanos. Isso nos leva a uma reflexão crucial sobre a natureza humana e as lutas comuns que todos enfrentamos. A verdade é que nossas carnes anseiam por coisas naturais e o desejo não é exceção. No entanto, é essencial compreender que a relação íntima, longe de ser algo maligno, é uma bela união projetada por Deus para ser desfrutada no contexto sagrado do casamento. É quando nossa natureza pecaminosa busca adquirir a relação íntima fora desses parâmetros que nos desviamos do caminho estabelecido pelo Criador. Nossa cultura, muitas vezes, tenta distorcer a beleza da relação íntima, encorajando práticas fora dos limites do casamento. Aqui reside o cerne da questão. O desejo em si não é errado, é a deturpação desse desejo que se torna prejudicial. Deus, em sua sabedoria, estabeleceu parâmetros claros para a relação íntima, um homem e uma mulher, unidos em santo matrimônio. A razão por trás desses limites estritos transcende o físico, adentrando o espiritual. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 15 a 17, nos recorda que nossos corpos são membros de Cristo. Associar esses membros a algo profano, como unir-se a uma prostituta, é um conceito que transcende o físico.
A união física reflete uma união espiritual. E é por isso que Deus nos instrui a preservar essa unidade para o contexto sagrado do casamento. Imagine dois indivíduos envolvidos em um relacionamento que transcende as fronteiras do físico, onde a ligação entre eles é tão intrincada que mesmo quando desejam se separar, uma força invisível os mantém unidos. Fornicação, por sua natureza, é frequentemente considerada negativa, mas é fundamental compreender que essa conexão vai além das aparências superficiais. Ao explorarmos a profundidade dessa ligação, descobrimos que espiritualmente tornamo-nos duas pessoas entrelaçadas. Um exemplo claro é observado quando duas pessoas, em um relacionamento tumultuado, desejam se afastar. Embora percebam que não são benéficos um para o outro, a desconexão não é tão simples quanto decidir ir embora. Existe uma força que transcende a lógica humana, uma conexão que vai além deste mundo físico. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, destaca que aqueles que se unem a uma prostituta se tornam um só corpo. Essa união espiritual é tão profunda que ultrapassa qualquer relacionamento platônico. É uma conexão que vai além da natureza humana, transcendendo as barreiras do visível para alcançar o mundo espiritual. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Consideremos, então, a analogia dos amigos com benefícios. Nesse tipo de relação, duas pessoas se tornam fisicamente íntimas, mas sem compromisso ou exclusividade. Contudo, é notável que, na prática, pelo menos um dos envolvidos acaba se apegando emocionalmente ao outro. Isso revela a verdade surpreendente de que a fornicação constrói uma conexão espiritual entre as pessoas, mesmo quando o relacionamento é fisicamente não romântico e sem compromissos. Essa compreensão nos desafia a olhar para além das aparências externas e a reconhecer as dimensões mais profundas de nossas ações. Por que será que as separações nos impactam tão profundamente, deixando-nos com uma sensação de perda, como se algo essencial nos fosse arrancado? A verdade, muitas vezes esquecida, é que, em um relacionamento, uma parte de nós se entrelaça com a outra pessoa e vice-versa. Quando a separação ocorre, uma parte de nós vai embora com aquela pessoa e uma parte permanece com ela. É comum associar a tristeza de uma separação à ausência daquela pessoa que, em algum momento, se juntou a nós na jornada da vida. Alguns chegam a estar casados com alguém novo e, ainda assim, sentem a falta de um ex que faz parte de suas vidas há mais de uma década. Por quê? Porque, em um nível espiritual, tornaram-se uma só carne com essas pessoas. A frase "o tempo cura tudo" é frequentemente ouvida, mas será que realmente cura? A verdade é que o tempo por si só não restaura as feridas do espírito. Mesmo após 3, 4 ou 5 anos, a luta com o rompimento ainda pode persistir, pois é uma batalha que transcende a dimensão temporal. Ao compreendermos que as separações não são apenas eventos físicos, mas também desdobramentos espirituais, percebemos que a cura exige mais do que a passagem do tempo. É uma jornada interior, uma busca pela restauração do que foi fragmentado na dimensão mais profunda de quem somos. Deus, o Criador da relação íntima, nos presenteou com uma expressão íntima de amor e união. Sua criação reflete seu amor por nós, e é por esse motivo que ele estabeleceu parâmetros específicos para orientar nossos comportamentos. Deus não apenas nos ama, mas seu cuidado se estende às leis que ele nos dá, não como imposições, mas como um guia para o nosso próprio bem. Ao mergulharmos nos versículos 16 a 18 de Gálatas 5, encontramos um chamado profundo para andar no Espírito. Deus nos conhece intimamente, compreende nossos desejos naturais. Não há erro em desejar a relação íntima. Afinal, é uma dádiva divina. No entanto, Deus nos exorta a buscar essa intimidade dentro dos limites que Ele estabeleceu para nosso benefício.
A relação entre a carne e o espírito é delineada com clareza. Eles estão em conflito constante. O versículo 17 nos lembra que essas forças antagônicas nos colocam em uma batalha interior. A solução, andar no espírito. Esta não é apenas uma instrução, mas uma chave para vivermos uma vida em harmonia com os desígnios divinos. Ao escolhermos ser guiados pelo Espírito, nos liberamos das amarras da lei. Isso não significa que a lei é abolida, mas que somos capacitados a viver acima dela sob a orientação do Espírito Santo. A busca pela intimidade torna-se então uma jornada que honra os padrões de Deus. A palavra nos alerta repetidamente sobre as consequências de uma vida promíscua. Deus, em seu amor, não quer nos privar do prazer, mas sim nos proteger das dores que resultam de escolhas contrárias aos seus princípios. Portanto, ao aspirarmos à relação íntima, somos convidados a fazê-lo dentro dos parâmetros divinos, onde encontraremos a verdadeira liberdade e satisfação. Nesta jornada, através dos ensinamentos de Gálatas 5, exploramos as profundezas da luta entre a carne e o espírito, a complexidade das relações humanas e a sabedoria divina que permeia nossas vidas. Deus nos presenteou com o dom da relação íntima, mas também nos deu parâmetros não para restringir, mas para nos guiar rumo a uma vida plena e significativa. Portanto, ao aspirarmos à relação íntima e às experiências humanas, somos convidados a fazê-lo dentro dos limites amorosos estabelecidos por Deus. Não se trata de privação, mas de encontrar verdadeira satisfação e realização. Que este entendimento ilumine nossos caminhos, inspire nossas escolhas e nos conduza a uma vida que honra a Deus em todos os aspectos. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco nesta jornada de fé e discernimento.